Comigo duas figuras. O que há de comum entre eles? Falam besteira. Um porque é menino, o outro porque é caduco. Este recentemente disse que usar barba é um desrespeito à igreja. Mas onde é que isso está escrito? Então ele recorre a Isaías capítulo 7, verso 20, a Ezequiel capítulo 5, verso 1. Mas lá está descontextualizado. Não tem nada a ver com aquilo que ele diz. Lá nem igreja existia. Então besteira quem está falando ele. Desonra quem está dando ele, a igreja, quando fala algo dessa natureza. Então, ele vai além ainda nas suas besteiras. Ele não para por aí. Ele diz que usar barba é sinônimo de doença, ou então de dor de dente. Olha, a que ponto chega o despautério. Eu só posso entender que é caduquice. Porque se fosse esse menino, eu entenderia. Não, é meninice, ele vai parar. Meninice com o tempo para. Caduquice com o tempo aumenta. Essa é a diferença. Mas ele vai além. Ele diz ainda, citando o apóstolo Paulo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Olha o que ele diz, que usar barba é motivo de vergonha. A que ponto chegamos? Não é isso. Então Jesus não poderia ir à reunião dele, e nem o apóstolo Paulo, porque ambos eram barbados, usavam barba. Quem tem que saber se eu uso barba como pastor ou não, ou gostar ou não gostar, é minha mulher. E eu, não pastor, não apóstolo, não presidente da igreja. Isso não existe. Desonra, pastor, é passar uma eternidade sendo presidente de uma igreja. Desonra é passar quando sai para o próprio filho, como se a igreja fosse uma herança sua. Desonra é você achar que só você é o iluminado de Deus e que só você pode comandar a igreja, ou então um descendente seu, porque a sua descendência é iluminada, é privilegiada, só com Deus que fala com eles, com os outros não fala. E assim é uma política de toda a igreja pentecostal no Brasil, que em vez de recorrer à eleição para que haja mudança de ideia, de pensamentos, como uma verdadeira democracia que a igreja precisa ser, para que outros ventos, outras luzes, outras ideias modernas e melhores venham melhorar a vida da igreja, para que essa transparência, e não fazer aclamação com falcatruas, com técnicas, com esperteza, para dar uma eternidade para pastores das igrejas pentecostais ficarem na presidência de suas igrejas. Está claro que a igreja tem dono. Não a igreja organismo, mas a igreja organização tem um dono. E quem é? É quem está lá como presidente. Essa é a verdade. Como pode uma igreja que se comporta assim querer falar de um governo corrupto como Lula? Que moral tem? É por isso que essas pessoas ganham eleição no Brasil e mundo afora. Por quê? Porque a corrupção está dentro da igreja. Isso sim é de respeito, pastor. Isso sim é uma imoralidade. Isso sim deve acabar dentro das igrejas. E haver transparência, haver realmente uma transmissão ao vivo e uma eleição direta, quando o povo, o membro dessa igreja, manifesta em voto aquilo que ele quer. Então, se você é benquisto, você será bem votado. Agora, se você não for, você será tirado para que outro possa assumir no seu lugar. Essa permuta, essa mudança, ela é sadia para a igreja, assim como é sadia para o Brasil, na democracia e na política brasileira. A igreja não tem honra, não tem moral para falar do governo. Por quê? Porque se comporta do mesmo jeito, com falcatruas, com técnicas, com esperteza, para dominar um povo e uns irmãos que, persuadido pela própria palavra que eles usam maleficamente para defender a sua permanência em presidências de igrejas, de convenções, Brasil afora. Isso é em toda igreja pentecostal e neopentecostal também. E se na sua e assim também, serve para você também. Eu sou Dilson Machado de Barcelos, Portugal.